fresquinhas, pamonhas caseiras. A sua paz e garra, grande São José. Meus amigos, é com muito orgulho que nesse momento eu estou recebendo aqui o Wagner, que ligou para nós e nós fomos buscar ele, e ele está aqui na minha frente, na minha casa, e eu estou tendo o orgulho de contar um pouco da minha vida em São Paulo. Não paro de responder as perguntas que me fazem, por que eu saí do Rio Grande e vim para São Paulo. Essa resposta, na verdade, eu não tenho na minha cabeça. Por quê? Porque quando eu vi, eu já estava em São Paulo, em São José dos Campos, né? Chegamos aqui num dia de verão, mês de fevereiro, lá em São José dos Campos, e ficamos. Quando nós vimos, já tinha passado 1 ano, 2 anos, 3 anos e aí por diante, né? E a minha intenção era montar uma oficina, fazer o que eu fazia em Caxias, mas para mim, porque lá eu trabalhava de empregado e, por incrível que pareça, não são todas as pessoas que nasceram para ser empregado. E eu sou um desses que fui escolhido para não ser empregado e ser empregador. Aí inauguramos uma oficina, trabalhar com reforma de carroceria, começamos a trabalhar em meio de março de 1984, na rua Jaquereí, número 64, num galpão alugado, e ali se deu início a minha chegada em São José dos Campos, estado de São Paulo. Bendito aquele que estuda, porque estudar é importante. Embora o ignorante, tem sempre um santo que ajuda. Às vezes a sorte muda quando existe um santo forte. Cada qual procura o norte, por isso não encabulo que a tava que bota pulo é a mesma que bota sorte. Meu tetravô foi fronteiro, meu bisavô domador, o meu avô alambrador e o meu pai foi carreteiro. As dificuldades, se me perguntarem, já me perguntaram, eu já falei muito, foram imensas as dificuldades. E uma delas foi alugar o primeiro galpão. Eu tive que usar de todas as coisas que eu aprendi lá tão longe, para mim poder chegar numa pessoa de idade, convencer ele a tirar da imobiliária, que eu não tinha fiador, eu não tinha de calção, eu não tinha nada para poder pagar o aluguel. E essa pessoa se tornou um membro da minha família. Já apresentei em diversas ocasiões que ele é meu segundo pai, que é o seu Miguel, dono da Auto Mecânica Primos. E aí nós iniciamos o nosso trabalho na oficina. E o tempo passou e os desejos que eu trouxe do Rio Grande, eu sempre digo com muito orgulho que eu trouxe os desejos nessa mala de garupa, simples. Então eu trouxe aqui 3 coisas que era meu desejo. Primeiro, ter uma casa para mim morar, minha, um galpão para mim trabalhar, meu, e um CTG para mim dançar, entendeu? E graças a Deus, graças à ajuda, que eu tive muitas ajudas aqui em São José dos Campos, estado de São Paulo, eu consegui as 3 coisas. E de todas elas, me disseram assim, muita gente estranha, que se tornamos amigos, da minha família. Essa família que me alugou o galpão continua sendo meu amigo depois de 35 anos. Enfim, aí veio a história do CTG. E num dia a gente
eu fui na prefeitura, o prefeito da época era o Dr. Robson Marinho, na época ele era o prefeito, e o vice-prefeito era o Dr. Hélio Augusto de Souza, que era o vice. Por ironia do destino, logo em seguida o Robson Marinho saiu para trabalhar no secretariado do governo, e quem assumiu a prefeitura foi o Dr. Hélio Augusto de Souza, que nós estávamos trabalhando e estavam conversando para nós fundar um CTG em São José dos Campos. Bom, de repente aconteceu tanta coisa rápido e uma das fatalidades foi a gente perder o doutor Hélio Augusto de Souza, que veio a falecer, e quem assumiu a prefeitura foi o presidente da Câmara, que era o presidente da Câmara que assumiu a prefeitura, porque o falecido Augusto já era o vice-prefeito. Bom, de todos isso, a gente teve apoio para fazer a primeira reunião. Fizemos a primeira reunião na Câmara Municipal, que eles nos cederam lá, gratuitamente, e lá juntou um número de pessoas, gaúchos, e a gente convidamos uns que já conhecia, e assim fundou-se o CTG. No dia 18 de maio de 1986, fundamos o CTG Saudade da Querência. Aí veio as alegrias e o sofrimento também, que não foi só alegria, né? As pessoas, muitas não entenderam o que era o CTG, outras entendiam, já tinham participado de outras patronagens, CTG fora de São Paulo. E em São Paulo foi muito difícil o começo, igual tudo é difícil. Mas a gente conseguiu, graças a Deus, unir um grupo de pessoas sulistas, não só do Rio Grande, mas de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, e a gente formou essa família e fundamos, e o CTG virou realidade até hoje. Eu sempre comento que o CTG mudou um pouco daquilo que foi fundado. Nós fundamos uma casa de tradições e de utilidade pública municipal, que foi no mesmo ano da fundação. A gente recebeu lá um decreto do vereador, que hoje também já é falecido, e nós somos utilidade pública municipal. Então o que aconteceu? As pessoas me cobram: ah, mas por que vocês faziam tão barato? Por que vocês não faziam aquilo lá, dar dinheiro? Bom, aquilo lá eram sem fins lucrativos, e nós levamos aquilo com muito carinho, com muito amor, sem fins lucrativos. Nós ia ter um evento, ia trazer um conjunto do Sul, nós calculávamos quanto iam gastar, e as coisas que eram vendidas no CTG, mesa, jantar, bebida, tudo era calculado naquela despesa que nós ia ter. Nunca tivemos prejuízo, mas nunca sobrou nada, a gente sempre gastou aquilo que arrecadava, porque nós fazia, a mão de obra era nossa, a gente não pagava mão de obra, não pagava nem estacionamento, cada um estacionava seu carro, era responsável pelo estacionamento, e assim nós tocamos o CTG até 1990. Em 1990 trocou o prefeito de São José dos Campos, e ele foi atrás de uma minoria, um grupo de pessoas sem cultura e sem convivência uns com os outros, e ele resolveu fechar o CTG, e foi fechado, e a gente ficou 10 anos com as portas fechadas. Perdemos o galpão, não perdemos tudo, porque a gente ficou com o principal, que foi a coragem de lutar, a bandeira hasteada e a chama crioula acesa todos os anos em 20 de setembro. Então, essa chama a gente acendeu sempre, nunca deixamos de acender, e no encerrado dia a gente ia lá apagar a chama crioula.
e tirava a guarda até o último instante, a última pessoa que tinha lá para participar. Daí muitas coisas aconteceram e uma delas foi a gente foi branqueando as melenas, foi ficando sem coragem, porque a gente trabalhou muito, lutamos muito, e não desistimos nunca, mas infelizmente ou felizmente para o CTG mudou o jeito de ser gaúcho, que foi esse jeito de ser gaúcho que eu falo que mudou, foi contra a parte financeira. Eles chegaram à conclusão que tinha que cobrar para poder vender as coisas que estavam lá dentro. Para participar do CTG, subiu-se uma mesa com 4 cadeiras, subiu o jantar, subiu a cerveja, o refrigerante. Por quê? Porque foi entrando um custo em cima. Quem cozinhava eram as prendas que cozinhavam. Aí tivemos que contratar a pessoa para fazer esse trabalho, que as prendas não queriam dançar cheirando comida. E na Copa quem trabalhava era a pessoa da sociedade, eram os filhos, eram os patrões, eram os diretores que trabalhavam, que tocavam o CTG. Na hora de juntar mesa e cadeira, eram nós que fazíamos, eram as meninas das internadas que faziam. Divino Patrão Santo, recebei essa nossa oferta e mandai em troca a vossa bênção divina para nos manter na luta contra todo mal. E isso tudo foi em benefício do CTG, só que gerou um custo. Gerou o custo, né? E o custo, hoje você vai no CTG, claro, é uma roupa, é uma música, o diferencial está lá dentro. Só que não é mais o que era. Hoje não vê mais um fogo de chão, porque fumaça prejudica os olhos das prendas, dos peão. Hoje tu não esquenta água lá numa trempe, porque não pode, vai fazer fumaça. Isso tudo era uma coisa que mudou, não era assim. Mas, como tudo muda, né, isso aí também mudou. E as dificuldades da vida de cada um que veio, as pessoas que eram mais antigas, muitos já nos deixaram. Então, quando um da família faltou, os outros foram embora, não frequentaram mais o CTG, e o CTG continua sobrevivendo dessa forma que eu estou falando, né? Eu não sei se na época que fundamos o CTG, nós não teríamos que ter mudado naquela época. Se nós tivéssemos mudado naquela época de comprar, no caso, um refrigerante por 50 centavos e vender por R$2, nós não tivéssemos sofrido tanto que nem a gente sofreu. Mas nós achávamos que, sem fins lucrativos, tinha que ser tudo. Desde os eventos que a gente fazia, nunca cobramos nada. Desde a saída, nós é que arcava com as despesas. E talvez eu tivesse errado nessa parte, né? Mas não me arrependo de ter feito da maneira que foi feito. E o CTG, o alicerce foi muito bem feito. Essa bandeira é hasteada com muito orgulho, o canto, o hino rio-grandense, o hino ao Rio Grande, isso tudo, o hino nacional que é cantado nos eventos, isso tudo fez com que as pessoas aderissem a esse movimento e continuassem lutando por isso. Teu sorriso, prenda linda, que encanta o meu querer. Teu cheiro tem o perfume das rosas do amanhecer. Nos versos que canto agora, que sai da minha lembrança, em cada nota gaudérias, teu sorriso é uma esperança. Aquele cidadão a cavalo ali, chama-se Jorge Caran. Aquele lá, esse aqui, essas 3 fotos ali. E ele era um exímio cavaleiro, ele era uma pessoa assim, que eu vou te contar uma coisa, no lombo de um cavalo, e por ironia do destino ele morreu por causa de
gineteada dessa, ele aí na Fapija tinha aquela festa grande ali, e ele levou uma rodada no cavalo lá, e o cavalo caiu em cima da cabeça dele e achatou o crânio dele. Puxa. Né? E ele ficou em coma 2 anos. Ele foi, nos anos 60, a pessoa mais fotografada do Brasil. Ele fez vários filmes, longa-metragem, como o Menino da Porteira, e no filme ele foi o pai do Menino da Porteira. O Zaba Larga ele fez, foi um filme de muito sucesso. E, enfim, são 16 longa-metragens que ele fez. E ele era garoto de propaganda da Alpargatas, da Chevrolet, Alpargatas Roda, né? E do Brincuringa, ele também foi garoto de propaganda. Então, na época, era a revista Manchete, a revista Cruzeiro, os principais revistas, principais jornais, ele foi uma pessoa mais fotografada dos anos 60. E eu conheci quando vim do Sul para cá, ele, na época morava em Campo Jordão, a gente conviveu muitos anos junto, trabalhando juntos, fazendo festa, né? Estou aqui hoje do lado dessa guria, que a gente tem uma longa história aqui no Vale do Paraíba, não só no restaurante, mas antes do restaurante já tínhamos uma história muito legal, de muita luta, de muito trabalho, de muita honestidade, de muito respeito um com o outro. Isso. E ela é uma filha que eu somei junto com os meus filhos, e ela me adotou como pai. Não só ela, as irmãs dela também me chamam de pai. E eu, por ser o mais velho da turma, me tornei um paizão mesmo, né? Mas esse restaurante aqui é uma criança que nasceu adulta, ele veio para ficar. E para seguir nessa história, falar do Tchê Gourmet, eu vou pedir para a Regiane falar um pouquinho do Tchê Gourmet. Então, o que eu falo do Tchê Gourmet é essa dupla aqui, ó. A gente começou junto, né, Derli? Graças a Deus. Estamos correndo atrás, o Aero Vale está aqui na frente em construção. Nós pensávamos que já ia funcionar rapidinho para a gente funcionar todo dia, mas assim, é uns domingos só que a gente faz o churrasco fogo de chão. Cedito, 6 horas da manhã, né, Derli? Cedo. O nosso patrão aqui, nosso querido Derli Reis, que conta, é o maior historiador no nosso Vale do Paraíba, que esse cara é o legítimo Chiru. Um deles. São Francisco de Paula, que trouxe para o nosso Vale do Paraíba o churrasco fogo de chão. O idealizador foi o seu amigo Caran, né, Derli? Depois foi passando para ele, aí depois o Meneghetti, meu marido, também foi aprendendo. E assim, todos os do Vale do Paraíba que sabem fazer o churrasco fogo de chão, tem raiz aqui nesse coração. E ele é um pedacinho do nosso Rio Grande querido, no nosso querido Vale do Paraíba e na nossa querida cidade Simpatia, que é Caçapava, que amanhã está de aniversário, né, Derli? E a cidade que a gente escolheu para ficar. Isso. Porque eu, quando vim do Sul, fiquei em São José dos Campos uns anos e acabei vindo para Caçapava, e já faz 20 anos que eu estou aqui visitando os caçapavenses, né? E eu hoje faço parte da história aqui do Vale do Paraíba, aqui radicado em Caçapava. E especialmente aqui no Tchê Gourmet, porque é um local aconchegante, um lugar que a gente chega naquele portão, entra ali de manhã. Família, né, Derli? Muitas uma família famílias muito unida. Aqui nós recebemos... A gente é de família para família, né, Derli? Verdade, com certeza. E aqui a gente recebe muitas pessoas que vieram a primeira vez aqui e se tornam pessoas membros da nossa família. E essa família aqui não vai ter fim nunca, se Deus quiser. Vai somando mais e mais e mais. E toda e mais. vez, posso falar só um pouquinho ainda, que a gente não prolonga tanto? Toda vez que o pessoal chega, a gente sempre recebe aqui e a gente pergunta
que nós começamos isso aqui, até o meu guri diz assim, mãe, mas tu não fez nenhuma enquete para saber se ia dar certo. Nós começamos sozinho aqui, né? Solito, como fala no Rio Grande. E fomos indo e já estamos 4 anos e meio aqui no Tchê. Na verdade, dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, a gente fez 4 anos de Tchê Gourmet. E esse é o cara, gente, esse é o cara que me apoiou desde o início essa minha ideia e trabalhamos junto. Um cara de fibra que mais parece um guri do que um senhor, né? Índio. Gurizinho. E a gente tem quase 80 anos. Uma paixão muito grande. Eu sou mais novinha aqui em Caçapava, só estou há 4 anos aqui, porque quando eu vim do Sul eu fiquei em Taubaté há 15 anos. E agora a gente está aqui, a gente, esperando vocês para vir conhecer o Tchê. Vir conhecer a história bonita desse contador de causa também, e declamador, e tudo. O Derli é tudo um pouquinho do nosso Rio Grande aqui no Vale do Paraíba. E eu tenho uma satisfação muito grande desse cara ser meu companheiro aqui no restaurante Tchê Gourmet. Obrigado, Guri. Hoje não é dia de chorar, não vai fazer chorar. Né? Obrigada por tudo. É com uma emoção muito grande que eu recebo todos vocês aqui hoje, e realmente em toda a minha vida, nesses 60 anos, eu sempre tive momentos de muita alegria, de muita emoção. Eu acho que agora chega de tanta emoção, de tanta alegria, né? Porque muitas vezes, né, acontece coisas na vida da gente que a gente não espera. E esse foi uma coisa que eu não esperava. Porque desde quarta-feira eu coloquei meu coração velho aqui em teste. Tá certo que ele tem bastante experiência já, né? Mas também não precisa abusar dele. Quarta-feira recebi minhas irmãs que estão ali, meu irmão. E ontem, né, meu cunhado chegou, encostou uma van lá em casa, com minhas cunhadas, meu cunhado, meus sobrinhos, que peguei no colo. Esse que está de braço cruzado ali, né? Quando a mãe dele ganhou o nenê, ele nasceu, eu saí correndo de carro, não tinha bateria, não tinha freio para levar ela, aquela correria danada. E cada um, como eu falei para eles, lá na minha casa, no meu dia a dia, tudo para mim tem um motivo especial. Tudo, as coisas que aconteceram na minha vida, e com certeza vão acontecer muitas coisas ainda. E a gente não está, como já disse, né, preparado emocionalmente para receber uma homenagem desse tamanho. Mas muito obrigado a presença de vocês, muito obrigado vocês terem saído lá do Rio Grande e vir aqui me dar esse abraço. E se Deus quiser, a gente vai estar muitos e muitos anos juntos. Eu quero fazer um agradecimento especial ao Fernandinho, que é o patrão do CTG, Saudade da Querência, que veio e trouxe as meninas, fizeram essa apresentação, e que vocês sabem que isso faz parte do meu dia a dia. Como o Tadeu falou, que é das minhas 3 coisas que eu trouxe na minha mala de garupa, que foi uma casa para mim morar, um galpão para mim trabalhar, no CTG para me dançar. Graças a Deus, eu acho que está chegando de volta o CTG, que ficou tanto tempo desgarrado do pago, desgarrado de toda essa família que está aqui. Porque toda essa família aqui, o responsável é o CTG Saudade da Querência. Tantas pessoas, meninas, que eu ensinei o primeiro passinho de pegar na mão, puxar para cá e para lá para dançar uma valsinha, e que hoje são mães. Hoje, se Deus quiser, eu ainda quero dançar, ensinar os filhos delas, dessas meninas que eu ensinei uma a uma, graças a Deus. Eu vou parar, muito obrigado, gente. E assim passaram-se os anos, né? Aí eu saí de São José, vim morar em Caçapava, trouxe comigo essas boas recordações, né? Que eu vou levar junto no meu caixão. E sempre eu tive o apoio da minha família, em roda de mim, minha esposa, que sempre foi minha guardiã, as minhas filhas, que sempre estiveram junto com o grupo, dançando, se apresentando, dando aula de dança e levando a criançada. E aí fomos tocando a vida, e quando vimos passou 35 anos. Aí 35 anos, meu amigo, não é brincadeira.
a gente começa a ficar com a perna mais fraca, já para enxergar tem que pôr um óculos, e aí a saúde já não é a mesma. Então, as coisas mudam muito, como mudaram para muitas pessoas que fundaram, que frequentavam o CTG e pararam de frequentar. Além das famílias, como eu falei no começo, que já foram, que não estão mais entre a gente. Mas, graças a Deus, essas coisas que eu disse que trouxe para cá junto comigo, que eu carrego na minha mala de garupa, é uma coisa que eu não vou deixar nunca, eu vou levar para o meu caixão. Com certeza, para meu chimarrão sempre na cuia, a minha erva buena, barbaridade, e esse meu jeitão de ser gaúcho eu não vou mudar nunca, nunca. E eu sempre falo para meus amigos, não mande eu botar pimenta na carne, porque eu não sei botar pimenta na carne. Se eu colocar pimenta na carne, então não é mais eu, aí eu perdi. E tem um amigo de Caçapava que eu falo, daí como é que tá o senhor? Ele fala assim, gaúcho, enquanto nós tomar banho sozinho, tá muito bom. E eu tô seguindo isso aí, enquanto eu estiver tomando banho sozinho, tá ótimo, né? E a minha família continua do meu lado, me apoiando. Esse rancho aqui é uma coisa que eu amo, que eu adoro, e que de vez em quando aparece um amigo, que nem apareceu esse hoje aqui na minha casa, e eu estarei sempre à disposição para contar um pouco da minha vida, porque realmente eu fiz uma aventura muito grande. Saí da minha terra, do meio dos parentes, dos amigos, e vim para cá, para uma terra estranha. Hoje eu tenho outra família aqui, porque muitos que me receberam de braços abertos continuam meus amigos, e com certeza eu vou manter até o último dia. É isso aí, é a vida de um gaudério, longe do Rio Grande. São José dos Campos, antigamente.